Oi, por amor, sejam bem-vindos a mais um programa Talk por Amor. E mais uma vez, tenho aqui essa ilustre presença, não só no Talk, mas que é ilustre em toda a minha vida, já há muitos anos. Kagawa tá aqui com a gente de novo. Eu tô aqui de novo, já tá acabando as roupas, porque... Pediram pra gente vir sempre com a cor pastel. Cor pastel, já não achei pastel, teve que ser mais azulado. Mas feliz demais, cada vez mais empolgado aí para nosso retorno também, né? É isso aí. Bom demais. A última grande notícia, que nós tivemos aqui na nossa comunidade, enfim, é que nós retornaremos às celebrações presenciais no dia 4 de outubro. Então a gente na verdade dividiu essa notícia em dois, Então a primeira foi o retorno dia 4 de outubro, que vai acontecer às 10 da manhã e às 6 da tarde, as duas celebrações. Mas a novidade é que nós teremos também uma celebração de quarta-feira, que será a mesma celebração do domingo. Então a nossa ideia é não aglomerar as celebrações no domingo, conseguir de alguma forma ter uma fluidez durante a semana maior, Então fazer domingo de manhã, domingo à noite na quarta-feira, e quando for abrir a terceira, que com certeza vamos precisar, vamos abrir no outro dia da semana também, pra gente não sobrecarregar o domingo, aglomerar o domingo, enfim, até porque isso já faz parte de um sonho nosso, que é de dar pra você que tá aí na sua casa, que faz parte da comunidade Por Amor, esse leque, de dias para você celebrar e congregar, numa comunidade com a sua família, o dia que for melhor para você e para sua rotina. Então já tem um outro aviso aqui para você, além desses dois, é que o nosso Talk por Amor, que tem acontecido às quartas-feiras, 8 da noite, vai ter sua data alterada. A gente vai precisar mudar a data do Talk por causa desse retorno às celebrações presenciais. E como vamos ter uma celebração às 8 horas da noite de quarta-feira, nós vamos precisar relocar o Talk. Então, a partir da semana que vem, o nosso Talk aqui, esse bate-papo nosso, vai acontecer quinta-feira às 10 horas da noite. Quinta-feira às 10 horas da noite, um horário bem alternativo. Até brinquei com eles aqui, falei, gente, essa hora aqui o triatleta precisa estar dormindo. Não é hora de estar fazendo programa, não. Mas quinta-feira, então, a partir da semana que vem, 10 horas da noite, a gente continua com esse programa, que pra mim tem sido bem especial e a gente tem tido um bom retorno de frutos, tá bom? E aí, Kagawa? Me disseram que as perguntas foram muito boas dessa vez. Inclusive, parabéns, o pessoal tá começando a entender mais a proposta, de mandar as perguntas relacionadas à mensagem do domingo, Legal, então realmente tá cada vez melhor e eu acho legal se comentar um pouquinho de um breve resumo aí de domingo. Sim. Pra gente contextualizar. Sim. E aí a gente começa aqui. Boa. A gente tá numa série, A Rotina do Filho, e essa série termina agora no próximo domingo, E no último domingo eu preguei sobre a relação entre Jesus e os evangélicos, Na verdade, quando eu digo evangélicos, eu não quis dizer somente a respeito da religião evangélica, que é uma religião que veio aparecer ali só depois dos anos 500, depois da Reforma e tudo mais, mas quis dizer a respeito também dessa palavra evangelho, E da onde surgiu essa representação evangélica? Por que esse nome? Da onde veio? Então, a verdade é que quando Roma estava em todo aquele momento de expansão e de conquista de territórios, quando o imperador ele conquistava um território a mais, ele mandava depois uma notícia. E essa notícia, para o território que ele conquistou, era chamada Evangelho, que é a boa notícia de César. Então, quando Jesus vem, ele utiliza dessa figura que todo mundo conhecia, até porque Roma já tinha conquistado da Inglaterra até a Índia os pontos principais do mundo. Então, Jesus utiliza dessa figura para dizer que César não tem boa notícia. Até porque quando César ele conquista um território, ele utiliza violência, ele utiliza força brutal. Até eu citei uma história que diz que existia um momento onde os romanos entraram numa aldeia e tinha 2.000 habitantes nessa aldeia e ninguém quis se submeter a César. Porque qual que era a conversa? Ou você se submete a César ou você morre. Então a verdade é que você não tem escolha. Então era assim que eles estavam dominando e eles prometiam a paz ao mundo inteiro. Se vocês submeterem a César, a gente promete a paz no mundo. E é óbvio que vai ter paz no mundo. Se quem não concorda comigo morre, vai ficar em paz mesmo. E aí quando eles conquistavam então esse lugar, eles mandavam
uma carta chamada Evangelho, e Jesus vem para dizer que não existe evangelho em matar inimigos, em matar em quem não concorda e usar violência para qualquer que seja o fim. E aí ele traz o verdadeiro evangelho que diz que é amar o inimigo, o poder não é matar, mas amar, o poder não é vingança, mas perdão. Então eu trouxe de volta essa palavra evangelho. O que significa evangelho? E não precisamos ir muito longe para concordarmos que essa palavra foi sequestrada pela religião. Então eu falei sobre a relação entre Jesus e o evangélico real, puro, que é aquela comunidade que surgiu lá de Jerusalém, de Israel. Aquele pequeno grupo de discípulos que são evangélicos, não da religião, mas do evangelho, que começaram a dizer que não se vai contra com violência, até porque o que Israel esperava era um Messias para libertar o povo do Império Romano, né? Então esse evangélico, e também falei a respeito um pouco do Jesus e a relação dele com a religião evangélica que a gente tem visto hoje, né? Então foi mais ou menos por aí que a gente conversou. Sem dúvida é um tema bem abrangente, né? Dá pra ficar horas e horas. De toda domingo, pra quem assistiu, né? Foi uma mensagem com muito contexto histórico, né? E só ali você gasta muito tempo. Dá pra ficar mais, falando sobre todo esse contexto histórico, né? Aproveitando aqui, já vamos entrar aqui na primeira pergunta, né? Nesse universo do evangélico, né? Do evangelho. Diz assim: se Jesus viesse em carne visitar uma igreja evangélica, o que ele diria? A gente não pode generalizar, né, todas as igrejas consideradas evangélicas, e agora digo a respeito do evangélico 2020. Não estou falando a respeito do evangelho evangélico que veio lá do Roma. Estou falando o evangélico 2020 agora. A gente sabe que a maioria dos evangélicos são reconhecidos por qualquer coisa que não seja uma boa notícia. E a igreja evangélica se tornou, sim, um motivo de chacota, um motivo de até um certo repúdio. Uma pedra de tropeço. Né? Uma pedra de tropeço, se tornou uma sombra no Cristo do Evangelho. Né? Por quê? Porque qual que é o problema da religião evangélica? O problema é que é uma religião. Né? E Jesus, o Evangelho, é a superação da religião. Então o problema todo é o sistema religioso. Toda religião, ela utiliza de meios. E qual que é a grande questão? O Deus da religião não é Jesus, é ídolo. Jesus não é Deus de religião. Jesus é Deus de todas as coisas. Da religião são ídolos. E qual que é a lógica do ídolo? A lógica do ídolo é a mesma em todas as histórias. Em todas as religiões se tem um Deus. Todas. Em todas as religiões se tem um Deus. E eles trabalham meio que na mesma lógica. Qual que é a lógica? O ídolo está lá e você precisa fazer para ele fazer para você. Ele abençoa os que o obedecem e amaldiçoa os que desobedecem. E para você ter paz com ele, você precisa se comprometer bem aqui com as coisas. E se você for muito obediente, você vai ter dinheiro, riqueza, fama e poder. Então, o problema é que a religião evangélica, ela tem um ídolo também, que não é o evangelho, o Deus do evangelho, né? Até porque o Deus do evangelho não se parece com nenhum ídolo. Foi até uma fala que eu disse domingo, é que uma das características de Jesus é que ele é sem precedentes. Ninguém nunca foi como ele. Não existiu na ideia do homem pintar um ídolo como Jesus, né? Até porque ídolos são vazios, eles não existem. Então quem pinta ídolos são homens. Então os homens tiveram as ideias do que deuses seriam, né? E aí a verdade é que os homens pintaram esses deuses à sua imagem e semelhança. Então, quando vem o evangelho, Jesus diz: eu e o Pai somos um, eu sou Deus. Então ele é sem precedentes, porque ninguém teve a ideia de escrever sobre um Deus que entre matar e morrer, morre. É por isso que o próprio Israel ele tem um pouco de dificuldade de acreditar que Jesus é o Messias, porque Jesus não supre a expectativa nem do próprio Israel, que pensava que o Messias viria e libertaria o povo de Israel como Moisés libertou o povo do Egito com meios, né, com superpoderes, pragas e todo esse negócio. Quando Jesus vem, não é isso que ele faz, pelo contrário. Ele diz para você: ore por César, ore pelo imperador, ore por Roma. Aí você fala: o que é isso? E eu não sou o Messias que vocês esperavam, eu sou Deus. Nós nunca. Exato, eu sou Deus. Então, e é engraçado que a primeira fala de Jesus, aprendi com John Stott isso, a primeira fala de Jesus em público é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino.
E é loucura porque quando você vai para o contexto que Jesus está dizendo, o pobre de espírito é aquele que não pode salvar a si mesmo. Então Jesus, a primeira coisa que ele fala é: vai entender a minha mensagem quem não está cheio de bagagem, cheio de riqueza, cheio de predeterminismo, cheio de informações, cheios de razões. Vai entender o meu reino os que são pobres, não é de dinheiro que ele está falando aqui, né? Então, eu digo que se Jesus entrasse hoje numa igreja evangélica, pelo menos na sua maioria, seria muita generosidade dizer que ele não chutaria tudo, né? Porque você entra em uma igreja evangélica, você vê o Império Romano, só que não tem um César mais, tem vários. Virou uma Babel, a hierarquia é romana. Né? Então, assim, Jesus veio trazer uma outra relação. Jesus veio trazer fraternidade, amizade, relacionamento. Então, não é nada hierárquico, né? Então, a trindade não é hierárquica. Deus não fez o mundo à semelhança de hierarquia. Deus fez o mundo e o homem à semelhança dele. E não existe hierarquia na trindade. A relação é perfeita e harmônica. Então, assim, eu diria que, na maioria, Jesus ficaria bem chateado. Eu acho até que ele... Muitas das coisas que ele falou, ele falaria igual. Por exemplo, ame o próximo, a ti mesmo. Por exemplo, ame como eu vos amei, reconfigurando quem de fato... Ele também usaria um chicote também. Daria uma chicotada aí. Colocaria o peito na frente dos pecadores. Exato. E com certeza ele seria expulso no final. Na verdade, quando Pedro vai pregar lá o primeiro sermão dele, lá em Atos capítulo 3, ele diz assim: vocês mataram o autor da vida. E ele está falando ali com a religião judaica. Eu penso que se Jesus aparece aqui de novo, a religião ia ser a mesma, a religião do momento. E hoje seriam os evangélicos, sem dúvida, que crucificariam Jesus. É muito bom. Só para fazer um parênteses aqui, né? A continuação de Pedro é: vocês mataram o autor da vida pelo pré-conhecimento do Pai, né? Então, só para ninguém falar: então não foi o Pai que entregou Jesus. Não, o Pai entregou, mas nós o matamos. Sim. A segunda pergunta é assim: antes de Jesus começar a anunciar o evangelho do reino, que evangelho era pregado? De César. O evangelho de César. Era essa notícia que você falou, né? Que vem lá do latim, Evangelium. Exato. Né? Que era esse grito do soldado que era enviado para dizer que eles conquistaram. E eles faziam parecer que era boa notícia pro Kagawa. Isso. Tipo, Kagawa, agora César é seu Deus. E é louco, porque hoje a gente tá numa modernidade que é mais fácil o cara não crer em Deus do que acreditar que um presidente é Deus, né? Sim. Na época, não. Na época, o normal era se acreditar em deuses. Então, sim, César era um deus e tratado como um deus. Isso que é maluquice, né? Então, quando Jesus nasce e ele é Cristo, Senhor e Salvador, ele está fadado a morrer já, politicamente falando, porque os apelidos de César era Cristo, Senhor e Salvador. Então, quando Jesus nasce e o anjo fala: ele é o Cristo, ele é o Senhor, ele é o Salvador, o que acontece lá no Império? Pode matar todas as crianças. Pode matar todos os bebês. Né? Era uma boa notícia egocêntrica, né? Uhum. Privilegiando alguns. Adão, né? Adão no poder é só ganância. Aí é aquela coisa, né? A construção de um Deus à sua imagem e semelhança do homem caído. Então, aquele lance do Deus que pede oferta, né? E aí o Deus do evangelho é o Deus que deu oferta. É isso. Então é loucura. Porque ele não é ídolo. Ele não é ídolo, exatamente. Ele não é invenção humana. O homem pode inventar um Deus retributivo, um Deus vingativo, um Deus que mata. Ele pode inventar. O homem pode, mas o homem não tinha capacidade para inventar um Deus do evangelho. Por isso que ele não pode ser esculpido por mãos humanas. Muito bom, muito bom. A religião evangélica são os fariseus modernos? Não só a religião evangélica. Tem muito fariseu moderno ateu que não faz parte de religião. Eu acho que quando Jesus ele vai falar sobre escribas e fariseus, inclusive Mateus capítulo 23 é um capítulo que Jesus só fala com eles. A primeira característica que Jesus dá em Mateus 23 sobre os escribas e fariseus é: eles se sentaram na cadeira de Moisés. Ou seja, eles estão aptos a julgar.
E não precisa ser religião evangélica para isso. Tem cara que nem crê em nada, mas ele é julgador. Ele gosta de julgar, ele gosta de apontar dedo. A segunda característica que Jesus fala, na ordem. A primeira é essa. A segunda é, eles são aquele tipo de pessoas que dizem, faço o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Então é uma vida não coerente, é uma vida incoerente com o que se crê, com o que se acredita. Fala uma coisa e vive-se outra. Outra coisa que Jesus fala que eles fazem, fariseus e escribas. É Jesus quem está dizendo, Mateus capítulo 23. Vocês engolem o camelo e coam as moscas. Então Jesus está dizendo assim, vocês dão um dízimo, mas vocês não amam o próximo. Vocês estão comendo o camelo, não amando o próximo, e querendo coar a mosca, entendendo o dízimo. Né? Jesus diz mais, ele diz, são pessoas que não entram no reino e fecham a porta para que outros entrem. Então são pessoas que o tempo inteiro estão dificultando as pessoas de terem paz, de terem vida. Então você ser um fariseu escriba, né? Agora, é óbvio que existiam fariseus maravilhosos, né? É que ficou tudo muito pejorativo. Tinham fariseus maravilhosos, então tinham rabinos maravilhosos. Hoje mesmo, pela manhã, eu estava estudando sobre os 2 rabinos que comandavam e lideravam Israel na época de Jesus. E um deles, Hillel, ele era um cara super gente boa. Todo mundo escrevendo sobre ele fala que ele era um cara gentil, bondoso, queria paz, queria o bem para as pessoas. E o outro rabino, ele já era mais durão, ele já não concordava com nada que ele dizia, porque ele já era mais irritado, bravo. Ele não deixava nem as pessoas se converterem ao judaísmo, ele achava um absurdo isso, enfim. Então, sempre teve pessoas boas no meio do farisaísmo, né? Só para deixar isso claro. Mas quando Jesus vai... Esse espírito fariseu, no pejorativo, dessa religião, dessa coisa feia... no ego, né? Isso, ganância, ego, justiça própria. Jesus vai falando várias coisas. E uma das que eu acho mais sérias... que Jesus diz assim, ó, ai de vós. Ai de vós. Você não vê Jesus falando assim com o pecador. Não vê. Mas com esse tipo de gente você vê Jesus dizendo, ai de vós. Essa mesma passagem eu acho interessante quando Jesus fala, né, que vocês andam com seus filactérios pendurados, né, que é aquela vocês bolsinha. Adoram, exato. Que tem ali escritas da lei, os filactérios pendurados, todo dia lembrando as escrituras, conhecendo das escrituras, mas não fazem o básico. Outra coisa que Jesus fala nesse capítulo, Mateus 23, ele diz assim, vocês amam ser chamados. Olha isso aqui, ó, Jesus. É Mateus 23, não é Vitor que está dizendo. Vocês amam ser chamados de rabi, 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 rabi na frente dos outros. Aí Jesus olha para os discípulos e diz, entre vocês são irmãos. Olha Jesus dizendo assim, ó, no meu corpo não há hierarquia. É por isso que quando eu falo da religião evangélica, a religião evangélica é essa religião que veio trazer o que é de comum no Império Romano e num governo mundano, vamos chamar assim, para dentro da comunidade cristã, o que não tem nada a ver, até porque um é contra o outro. E contra, não de ir contra na guerra, mas ir contra a cultura mesmo. Então Jesus diz, entre vocês não há maior e menor. E ele diz mais, não chamem ninguém de mestre, rabino, porque eu sou o mestre de vocês e vocês são irmãos. E só há um pai de vocês são irmãos. Então o que Jesus estava dizendo? A igreja vive uma harmonia. Então o corpo de Cristo é harmônico, né? Enfim. Então assim, não dá para generalizar, dizer todo evangélico é o fariseu. Não, porque não precisa ser evangélico para isso. O fariseu e o escriba é esse espírito de... Não está nem associado às ações ali, aos ritos espirituais. É o por trás, é as motivações. É a motivação. É o coração. É esse coração julgador. Muita coisa incrível, igual o Senhor coração, disse, né? Exato. Esse coração de querer aparecer. Eu vejo coração. que uma das coisas que mais definem um fariseu é essa não compreensão com a consciência do outro. Então, por exemplo, você pega o Zelote. Chegava ao ponto de eu não compreender e não querer aceitar a cosmovisão da outra pessoa, que eu a matava. Tipo, isso é um estupro, né, da consciência de alguém. Então, talvez seja também uma grande característica. É quando você quer, de uma certa forma, impor, né, pelo autoritarismo, enfim, aquilo que você crê. Para que todo mundo creia como você. Exatamente, perfeito. É isso daí. O que é um perigo, né? É um perigo. É o verdadeiro fascismo. Vamos lá. O que fazer em relação a pessoas que pregam um evangelho deturpado?
que coloca Deus longe. O que fazer em relação à pessoa? O que seria um evangelho deturpado para você? Deturpado? Qualquer um que não é o de Jesus. Para você, aquele texto que Paulo fala, né, do qualquer um que pregar um evangelho diferente desse. O que é o diferente? O diferente é onde tem qualquer coisa que não é só Jesus. Então, Jesus mais obediência, Deus me abençoa. Jesus mais meu jejum, eu vou ser santificado. Jesus mais a minha força, eu vou ser um homem justo. Jesus mais, então qualquer aditivo, né? É Jesus mais no contexto de Gálatas, né? Jesus mais a circuncisão, né? Jesus mais, não, o apóstolo Paulo lá em Gálatas mesmo, que é o contexto daquilo que você acabou de falar, ele vai dizer assim: se vocês começaram pelo Espírito, por que estão querendo se aperfeiçoar pela carne? Então qualquer mensagem que incentiva a carne, e carne não é pecado na Bíblia. Ser carnal não é ser pecador. O pessoal inverteu as coisas. Ser carnal não é ser pecador. Ser carnal é querer fazer na força do braço. Isso é ser carnal. Então, ser carnal é você querer fazer com a sua força aquilo que Jesus veio fazer por você na força dele, porque sabe que você não consegue fazer. E ser carnal é o rico de espírito, que não vê o reino. O reino é para os pobres. E o que você acha que deve se fazer com uma pessoa que... Olha, a primeira coisa, se fazer com a pessoa, nada. Agora, o que você precisa fazer com você é ser testemunha do evangelho real. Então, seja você, né? Seja você a testemunha. Até porque quando Jesus diz que nós seremos testemunhas, não é só sobre falar. Jesus estava dizendo sobre encarnar. Vocês vão encarnar. Vocês vão ser a expressão de que eu sou real. De que eu não era só um lunático profeta, que eu sou o Messias do mundo, não de Israel. Então, quando Jesus ele diz isso, logo depois, e é interessante que quem escreveu Atos foi Lucas. E quando ele escreveu Lucas, o Evangelho segundo Lucas e Atos, olha que loucura, ele escreveu para um cara chamado Teófilo. Teófilo era um cara super bem sucedido, rico, que pagou, ele financiou para que Lucas fosse estudar minuciosamente os dados, a história, né, de Jesus e dos seus discípulos. Então, Lucas e Atos eram um livro só. É uma continuação. Aí, Atos no capítulo 1, quer ver? Isso aqui vale a pena demais. Aqui, Atos capítulo 1, diz assim, ó: o primeiro tratado fiz, ó Teófilo, o Evangelho de Lucas, sobre tudo o que Jesus fez e começou a ensinar. Ou seja, o que eu falei para você lá é o que ele começou a fazer e começou a ensinar. Agora eu vou continuar te contando o que Jesus continua fazendo. Só que Jesus não continua fazendo agora como um ser só. Ele derramou o Espírito dele sobre a comunidade. E agora não é só ele, o ser humano ali, Jesus quem faz. Agora é o seu corpo espalhado pela terra quem continua fazendo. Então isso é ser testemunha. Aí chega Atos capítulo 4, a Bíblia diz que as pessoas olham para Pedro e João e dizem: eles estiveram com Jesus, está na cara deles. O que é isso? Encarnaram. Ó Jesus neles. A imagem do Cristo neles. É por isso que Paulo diz: eu sofro dores de parto para ver Cristo formado em vocês, porque Cristo tem em vós a esperança da glória. Enfim, então se torne essa encarnação do Cristo e não faça nada. Não somos chamados a convencer ninguém. Legal. Até algo que eu sempre falei com relação até Nicodemos, né? Nicodemos. Eu acredito que eu falo por mim, às vezes em alguns momentos eu me sinto um Nicodemos diante da expansão de consciência e progressão do Evangelho. Em alguns momentos eu me sinto Nicodemos, de chegar e... Peraí, como que eu entendo essa progressão, Jesus, né? Então, eu acredito que essa questão de como lidar com esse tipo de pessoa está muito associada ao como a pessoa vem te ouvir, né? Jesus, ele tinha as tratativas dele com Nicodemos pelo fato de como Nicodemos ia ouvi-lo. Até porque você falar com quem não quer ouvir é dar uma ponta de faca, né? E, igual eu disse, às vezes... nós mesmos, né? Eu mesmo, em alguns momentos eu sou um Nicodemos, perguntando para Jesus o que é essa progressão que eu comecei a entender, mas que ainda é difícil às vezes em algum momento.
Então é demais essa progressão, né? bom. De expansão de mente. Isso aí. Como agir com alguém que vive um evangelho que não é de Deus? Até quando se calar? Aí acho que tem até relação com a pergunta anterior, mas está falando associado se a gente deve falar algo para essa pessoa. Eu acho que até você respondeu, né? Eu acho que eu respondi e mais. Não precisaria. Eu acho que tudo depende muito, como você disse, como que é essa relação. Então acho que não dá para generalizar a resposta. É uma questão de momento mesmo. Se a pessoa estiver aberta, vale se falar, senão não. Então eu sou desse ponto. Eu não precisa fazer nada. Seja você e essa pessoa vai querer te ouvir. Muito bom. Inclusive aqui a gente tem muito testemunho assim, né? Isso é muito legal. De filhos que vieram e depois os pais vieram porque viram Isso é muito legal. o filho fruto, viver, né? E aí falou, não é possível, vamos ver o que ele tá ouvindo, vamos ver o que ele tá fazendo, vamos ver onde ele tá indo. Inclusive ontem tomei café aqui nessa sala com um pastor. Cara, o cara é maravilhoso, o cara já abriu mais. Eu falei pra ele, pastor, quantas igrejas você abriu? Ele, não sei. E ele só veio aqui porque o filho dele tá aqui, pô, senão ele não viria, ele ia achar loucura isso aqui. Ele ia achar, não, isso aí não dá, você é maluco, esse menino, que é isso? Não, mas o filho dele tá aqui. E ele viu o filho dele, veio aqui ontem, sentou, me trouxe até um presente, o cara maravilhoso, batemos um maior papo. Ele veio pelo fruto. Então deixa-se vir pelo fruto. A gente fica muito feliz temos muitas famílias aqui hoje, né? Maravilha. A gente fica muito feliz. Lembra a primeira família que chegou na igreja? Eu também lembro. Inclusive tá ouvindo a gente agora. Inclusive faz parte de tudo isso aqui. Vamos lá. Por que algumas vezes evangélicos olham com outros olhos pessoas que Jesus não desprezaria? Esse evangélico aí que essa pessoa tá falando não é o do evangelho, é da religião. Então é bom a gente deixar isso bem claro sempre, porque eu acredito que faz parte, eu quero que a Por Amor recupere de alguma forma um pouco desse nome evangélico. Eu quero que aqui no nosso bairro as pessoas tenham uma outra compreensão do que é ser evangélico. Até uma pessoa católica falou comigo, disse, Vitor, mas eu sou católico. Eu falei, não, mas ser evangélico não é religião. O católico do evangelho também tem evangélico. Ele é evangélico, ele carrega o evangelho, né? Como que ele fez a pergunta mesmo? Porque às vezes alguns evangélicos olham para pessoas que Jesus não desprezariam, né, com outro olhar. Porque a religião é assim. A religião tem meios de metrificar. São 3. Performática. Moral. Não. Então eu te meço pela sua moral, pelo seu ritual. Então, gente, tem lugar que você é medido por quantos cultos você vai, pô. Se você vai em mais cultos, você é mais crente. Porque é o jeito da religião medir, né? E as crenças. Então, essas são as 3 métricas da religião. Ela sempre vai medir as pessoas assim. Então já para no primeiro, que é o que hoje a igreja evangélica é mais reconhecida. Se não passa pelo meu crivo moral e o que eu acho ideal, você não é como eu. Você precisa se tornar como eu. E isso daí não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, né? Então sem dúvida por isso. A métrica da religião é o padrão que ela estabeleceu e determinou por si mesmo do que é ser moral ou não. Sim. E como saber se vivo pela lei ou pela graça? Acho que essa daí é a percepção mais simples de se perceber no coração. Uma pessoa que vive pela graça, ela sabe que tudo é de graça para ela e que tudo é de graça para o outro. Ela não fecha a porta para ninguém. Ela não dificulta a entrada de ninguém no reino. Ela não senta na cadeira do Moisés. Ela não faz o que eles faziam. Ela não coa a mosca e engole o camelo. Ela é coerente com aquilo que ela sabe, aquilo que ela faz. Ela é transparente. Agora, alguém que vive pela lei, alguém que vive pela obrigação, alguém que vive pelo mérito, é alguém que sempre vai tratar o outro pelo mérito. A verdade é que como eu vivo, eu tratarei você. Se eu tenho paz comigo, eu terei paz com você. Se eu tenho paz com o Vitor, eu tenho paz com qualquer pessoa à minha volta. Porque eu só vou ter para colocar para fora aquilo que eu tenho comigo mesmo. O próprio apóstolo Paulo fala, Timóteo, cuide de si mesmo, antes de cuidar do outro. Cuide de si mesmo, Timóteo. Paulo dizendo a Timóteo. Porque você vai distribuir isso para as pessoas.
Então eu acho que é muito simples, é a motivação do coração. É simples ver. Agora, em relação a Deus, estou dizendo em relação ao próximo, né? Agora, em relação a Deus, é mais simples ainda. Se você se enxerga numa relação com Deus e entre você e Deus tem a sua obediência, as suas obras e o que você fez ou deixou de fazer, você está vivendo pela lei. Agora, se você vê e se enxerga na sua relação com Deus, entre vocês não tem nada, a não ser o Cristo morto e ressurreto, e você fala com Deus como fala por causa disso, você espera de Deus como espera por causa disso, e você se vê nessa relação com Deus fundamentado nisso, Cristo morto e ressurreto, aí você vive pela graça. Então é mais ou menos por aí. Acredito que viver pela lei é um verdadeiro desespero, né? Total. É você deitar a cabeça no travesseiro e saber que você não consegue suprir aquilo que você exige do outro. É isso aí. É o desespero. E até de novo, falando por mim mesmo, quantas vezes não achava que por ir tantas vezes em uma celebração, quando você falou isso daí, eu me vi nessa história. Quantas vezes eu achava que ir à celebração me fazia agora apto a poder, por exemplo, tocar uma bateria. Né? No domingo, na celebração. Só que isso é uma vida de desespero. Total. É uma vida de que a exigência que você deu pro próximo de não olhar para uma mulher com mau pensamento, você exigiu isso de uma pessoa, e aí quando você repousa a sua cabeça, você vê que nem isso você consegue fazer sem o Espírito. Sim. E pela força do seu braço você não vai conseguir. Então é um desespero. Você vive desesperado, você não vive em paz. Você não aparenta paz no seu rosto, né? Você não aparenta que a vida é boa de ser vivida. Quem tá do seu lado não sente um peso o tempo inteiro. Que a vida é boa. Então é um peso. A Igreja por Amor... Isso daqui A Igreja por Amor faz parte do movimento evangélico? Sim e não. Eu quero ser a igreja evangélica do evangelho. Palavra linda, né, mano? Evangelho, linda. Evangélico. Linda. Maravilhosa. Eu não quero fazer parte do que se tornou a igreja evangélica nos últimos anos de história. Não anos, né? Centenas de anos. Isso vem há muito tempo, né? Desde quando lá longe se institucionalizou e se fez templos. Quando foram chamados de evangélicos, né? Então, assim, a Por Amor, somos do evangelho. Inclusive, a única coisa que somos é do evangelho. Não somos de mais nada. Nosso compromisso é só com o evangelho de Jesus. Foi isso que ele pediu pra gente fazer. Foi até o texto que eu li, né? Marcos 16:15. Indo pelo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. E também a gente não tem a necessidade de se encaixotar em um tipo de movimento, né? Exato. Jesus nunca fundou um movimento, uma caixa. Foi uma fala minha no domingo, eu falei, Jesus não é o fundador do cristianismo. Porque o cristianismo é o que se tornou o evangelho depois de se tornar religião. Então, eu até falei, eu dei alguns dados, eu falei, olha, até acho que 3º ou 4º século, não lembro agora, não se tinha templo. Se você pega ali os primeiros 100 anos de história e coloca algum deles para ressuscitar aqui agora, aí você chega nele assim no domingo e fala, vamos ali na igreja. Ele ia falar, como? Vamos aonde? Vamos na igreja. Não, mas que igreja? De Jesus, a igreja ali. Mas você vai, como que você vai na igreja? Não, a gente vai no templo. Templo? O cara que, né, dos primeiros dias lá. Templo? Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia? O que é isso? Não, hoje é dia de ceia. É o dia também que a gente leva o dízimo. Primeiro domingo... Vocês estão... Não, você é o quê? Vocês são judeus? O que vocês são? Judaizantes? Que... Não, a gente vai lá, mas espera aí, gente. O que aconteceu com o evangelho? Porque naquela época, você chegava num cara desse, falava assim, qual que é a religião que você é? Ele, não, nenhuma mais. Me converti. Eu não tenho ídolo. Até a última mensagem do Ed, ele disse que se converter a Jesus é se desconverter de ídolos. Não tenho mais ídolo. Tá aí, tá bom, mas você não tem mais ídolos, então você não tem um sacerdote? Ele, eu sou o sacerdote. Vós sois reis e sacerdotes. Não, mas vocês não têm o templo? Não, nós somos o templo. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a igreja. Não, mas onde que vocês entregam a oferta? Não, a gente crê que Deus entregou a oferta
pra gente poder estar aqui agora. Então assim, só ia ser tudo diferente. O cara ia falar assim, vocês desviaram. Loucura. Vocês desviaram. Agora alguém vai dizer, então por que tem prédio? Por que tem? Tem. E qual que é a nossa função aqui? Qual que é a função que eu, Vitor, estou engajado para sempre com a Por Amor? É ser uma igreja do Evangelho, aonde isso aqui não é a nossa igreja. Isso aqui é só um prédio de segunda a sexta, quando não tem nada, que é escritório, para a gente poder organizar e servir melhor essa comunidade que está aqui, que está diante da gente, que Deus tem trago para ouvir aquilo que a gente tem ensinado. Agora, institucionalizar o Evangelho, jamais. Então, assim, a gente faz parte, sim, né, do Evangelho. Somos evangélicos do Evangelho. Agora, esse outro negócio que tem por aí, que se vê na televisão, principalmente, enfim, hoje você vê na rede social, né? Os evangélicos se matam na rede social. Esse tipo de evangélico a gente não é. A gente é do evangélico que diz que se alguém dizer uma... O próprio apóstolo Paulo diz, se você precisar ser injustiçado para não colocar o seu irmão diante de um juiz, seja injustiçado. E isso sim, eu sou esse evangelho aí. Eu sou desse evangelho. Até esses dias atrás eu até postei lá nas minhas redes sociais, achei isso interessante. Alguém falou assim pra mim, por que você não bloqueia todo mundo que xinga você, xinga a sua igreja, xinga o que você fala? Eu falei, mas peraí. Se eu tô bloqueando essa pessoa, eu tô privando ela do direito que ela tem de falar. E eu gosto muito de uma frase que diz assim, eu discordo de você, mas defenderei até a morte seu direito de dizer. E aí alguém pega e começa a bloquear, e as pessoas estão fazendo isso hoje. Você não concorda com o que eu falo, não sei o que, veio aqui que me xingou, então eu te bloqueio. Se essa pessoa fosse presidente do Brasil, ela ia ser César. É imperador. Então a gente vê isso na igreja hoje. E não precisa ser só na igreja não, a gente vê isso nas contas de Instagram das pessoas. Às vezes a pessoa nunca vai governar se tem a liderança de uma comunidade ou de uma empresa ou de nada, mas ela faz isso naquilo que é de graça dela ali. Então assim, desse tipo de coisa a gente não é não, mas do evangelho a gente é. A gente leva o prejuízo para não pôr ninguém diante do juiz, a gente dá outra face para não devolver o tapa. A gente anda a segunda milha quando nos obrigam a andar a primeira. E esse evangelho, a gente é evangélico. A gente põe o peito na frente dos pecadores. Como Jesus fez com a mulher adulta. Isso aí sim, a gente é esse evangélico aí. Você consegue enxergar esse resgate do privilégio de dizer, né? Essa palavra? Sou evangélico? Se eu consigo enxergar que isso vai acontecer no mundo inteiro? Não mais. Eu acho que eu fui convencido de que o reino de Deus parece que sempre vai ser uma parada tipo o fermento levedando a massa. Você não vê o fermento, ele tá só ali, você não vê, você vê a massa. Mas tem ali os evangélicos, sabe? E evangélico, volto a dizer, não da religião evangélica. Mas os católicos do evangelho. Tem um monte de irmãos nossos católicos. Os amigos de Jesus. Os amigos de Jesus sem religião, que nunca ouviram, que nunca pegaram numa Bíblia. Nunca pegaram numa Bíblia porque não se tem acesso, mas eles são amigos de Jesus, porque o Paulo diz que ele pode fazer da sua consciência evangelho para si mesmo. Enfim, então E essa aqui pode a Bíblia conter Deus em sua totalidade? Nada pode conter Deus em sua totalidade. Vamos esperar um pouquinho. Chama aí pra gente Eu chamo o intervalo. Como que é o que a gente fez? Os reclames do Vitinho. Então tá, pra essa pergunta agora a gente vai chamar os reclames do Vitinho aí, com uns avisos super legais pra você. E na volta a gente responde. Legal, vamos lá. Oi, Por Amor, tudo bem com vocês? Tenho um recado maravilhoso para dar para você, um recado, um aviso, uma novidade, tudo isso ao mesmo tempo. Eu sempre tive um desejo no coração, nós sempre tivemos esse projeto e eu acho que agora é uma boa hora para a gente começar a estabelecer essa ideia, né, que é de ter uma celebração semanal. Então, o que é essa celebração semanal? No domingo e na quarta-feira nós teremos a mesma celebração.
Então, a partir do dia 4 de outubro, nós vamos abrir uma celebração domingo de manhã, uma celebração domingo à noite e uma celebração na quarta-feira à noite. Então, serão 3 celebrações. E o que você precisa saber? É que as 3 celebrações são a mesma, são iguais, né? A mesma mensagem, então vai ter ceia em uma, vai ter ceia nas 3. Então quem vem no domingo de manhã não vem domingo à noite, nem na quarta-feira. E quem vem na quarta não vem domingo de manhã, nem domingo à noite. Por quê? Primeiro, é porque a gente quer desmistificar um pouco essa realidade do dia domingo sagrado. Nós sabemos que não existe um dia sagrado, né? Não existe esse negócio do tem que ser o domingo. E a gente sabe que para muita gente existem diversos outros dias que seriam uma melhor opção. Então a nossa ideia como igreja é chegar um dia onde você que participa, que se considera membro aqui da nossa casa, possa escolher o melhor dia para você vir com a sua família. Domingo, quarta, terça, quinta, enfim, sabe Jesus, né? Como é que vai ser daqui para frente. Mas agora, a partir do dia 4, nós teremos as 3 celebrações. Lembrando você que é a mesma celebração, então não vai ser como antes. A celebração de quarta não difere da de domingo. É a mesma mensagem, é a mesma série. Então no dia 4 de outubro nós vamos ceiar. Então 4, domingo, 5, 6 e 7, né? Que é quarta-feira. A gente vai ceiar também na quarta-feira à noite aqui na igreja com a mesma mensagem do domingo. Eu espero que você entenda isso e que você que vier no domingo não faça inscrição para quarta-feira, porque se você faz sua inscrição para quarta-feira, você tira a oportunidade de alguém vir. Não temos como controlar isso. Se alguém se inscreveu em um, se inscreveu no outro, se inscreveu nos 3, não dá pra gente controlar isso aqui como igreja, mas a gente quer pedir a sua consciência de se inscrever em uma única celebração no domingo de manhã à noite ou na quarta-feira à noite, tá bom? Nós amamos você e isso tudo é por amor a você, para servir você, servir sua casa, servir sua família e servir também a sua rotina, os seus dias, para que você, enfim, possa escolher qual que é o melhor dia para você, para sua família participar do dia de congregar, tá bom? Amamos vocês, é nóis! Gente, é isso aí, espero que vocês estejam animados para esse retorno dia 4 de outubro e no próximo domingo agora nós também já vamos soltar mais informações a respeito de como vai ser e como você deve proceder para participar da celebração do dia 4. Nesse momento também nós teremos o momento da nossa generosidade. Aqui na nossa igreja nós recebemos esse momento como um privilégio para nós, uma alegria para nós e eu espero que você tenha isso também no seu coração. A Bíblia diz, o Paulo disse na verdade que Deus ama quem dá com alegria, né? E dar com alegria é privilégio de quem tem natureza de Deus, né? Foi Jesus quem disse que melhor é dar do que receber. Deus amou e deu. Deus é um Deus generoso, galardoador que ama dar presentes. Uma outra fala que nós temos aqui na nossa comunidade é que Deus não é recompensador. Deus, ele não é recompensador como quem diz, você me dá, eu te dou depois. Tudo que nós damos a Deus, na verdade, ele nos deu primeiro, porque tudo veio dele e volta para ele, porque Deus não recompensa, Deus ele é galardoador e não recompensador. Nessa hora eu queria que você entendesse, que você participasse da generosidade, sabendo que não é peso, não é obrigação, não é para comprar Deus, mas é para refletir a natureza do Pai que vive em você, do Cristo em você, que é doador, que ama dar presentes e que quando dá, não espera nada em troca. E a recompensa, na verdade, de dar é o privilégio de dar e a alegria do dar. Glorificamos a Deus quando damos sem esperar nada em troca. Faça isso com alegria no coração. Nós amamos você e é um privilégio para nós podermos participar e administrar da sua generosidade, daquilo que você tem contribuído com essa casa, tá bom? Nós amamos você, um beijo, beijo, beijo e vamos voltar lá, porque a última pergunta tá maravilhosa e eu tenho certeza que a resposta vai abençoar você. Beijo! E aí, pessoal, estamos de volta aqui, depois dos reclames do Vitinho. E só lembrando você, a gente já falou isso no começo, mas a partir da semana que vem, a gente tem um novo dia e um novo horário para esse momento aqui, o Talk por Amor. Então vai ser às quintas-feiras,
às 22 horas. Então anota aí na sua agenda, quintas-feiras às 22 horas, tá bom? Já vai ser demais, já muda agora o seu dia, né? Tá acostumado de quarta aí, vai poder assistir o seu futebol agora tranquilo. Então quinta-feira... Se é corintiano é melhor nem assistir. Se é corintiano. O brasileiro, né? O futebol brasileiro tá loucura, difícil. Né? Mas 22 horas, toda quinta-feira, a partir da semana que vem, tá bom? E voltando aqui pra nossa pauta aqui, pras nossas perguntas. A última pergunta, que é: pode a Bíblia conter Deus em sua totalidade? Eu gosto de dizer que o que se pode perceber de Deus está em Cristo Jesus. Ele é a expressão exata, ele é a imagem do Deus invisível. Mas a pergunta foi se a Bíblia pode conter Deus em totalidade. E é unânime que, obviamente, que não. O próprio Paulo diz que a gente vai conhecer ele um dia, quando não vamos mais ver em sombras. Paulo diz que nós vemos em sombras ainda. Paulo diz que um dia veremos como ele é. Enfim, a discussão vai muito longe em relação a isso, mas a resposta é obviamente que não. O que se pode conhecer de Deus está em Cristo, que está contido aqui. Então nós temos esses relatos aqui, é por isso que o livro Bíblia é um livro de Deus, porque está aqui dentro. Agora, dizer que a totalidade de Deus está aqui, dizer que conhecer tudo que está aqui é conhecer tudo de Deus, é um absurdo. Não, jamais. Demais. Gente, muito feliz então mais esse momento aqui com vocês. Tá até esse horário aí com vocês no... Eu falei que tem um lugarzinho seu aqui. Tá aqui o lugarzinho seu pra você sentar com a gente. Então obrigado por estar mais uma noite aqui. Antes de eu passar a palavra pro nosso pastor para ele encerrar, queria novamente reforçar: quinta-feira que vem às 22 horas. Anota aí, tá bom? Isso aí. Com você. Eu queria terminar hoje lendo Atos capítulo 1, versículo 7. Jesus disse assim: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Porque aqui os discípulos, eles estavam dizendo: Jesus, é agora que você vai tomar o poder de Roma? Eles ainda achavam que Jesus era o cara que libertaria Israel de Roma. E Jesus: gente, para com isso. Vocês vão receber outra coisa. Vocês não vão receber liberdade de Roma, vocês vão receber poder para ser livre de vocês mesmos. Vocês vão receber poder que vai vir sobre vocês quando o Espírito Santo vier sobre vós. O mesmo Espírito que está sobre mim. E vocês serão então minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até a última parte da terra. E a maneira de sermos testemunhas é encarnando o Evangelho, é encarnando Jesus, é encarnando, sendo quem Jesus é para as pessoas à nossa volta, enfim, a nossa casa, nosso país, até porque lá no início, aqui um pouquinho depois do que a gente acabou de ler, Atos capítulo 1, 2, 3, você vai lendo e você vai vendo ali uma progressão da consciência dos discípulos. A primeira coisa que eles fazem é, eles jogam sorte para decidir quem vai tirar o lugar de, quem vai pegar o lugar de Judas. Você não vê ninguém fazendo isso hoje. Vamos jogar sorte aqui. Quem que vai ficar no lugar do Vitor? Vamos jogar sorte, Cagal ou outro. Já joga um dado. Você não faz mais isso hoje, mas eles fizeram. Porque a consciência vai sendo aumentada, a consciência vai se expandindo, a gente vai progredindo. E são 2000 anos de história, 2000 anos da consciência sendo progredida. E o que eu quero dizer é que enquanto a consciência progride, tem uma coisa que nunca muda, que é o Evangelho. Então, ser alguém que vive a partir do Evangelho é atemporal. Eu estava até ontem falando com esse pastor aqui, e eu perguntei para ele de algumas coisas que ele se arrependia de ter feito. Ele me contou algumas. E eu falei para ele: pastor, mas o mais legal é que se isso é o que estava na sua consciência do que é Evangelho, o Senhor fez com coerência, Paulo vai dizer que isso é andar em perfeição. Então, o meu desejo para você que nos ouve é que você seja alguém do Evangelho, porque ser do Evangelho é ser atemporal. Não importa onde está a consciência do ser humano, qual que é o momento da história que nós estamos, aonde que nós estamos cravados com a nossa tempo, história, esse momento cronológico aqui, segundo, hora, minuto. Ser do Evangelho é ser atemporal, ser do Evangelho é ser eterno. Então isso não muda, até porque o Evangelho é antes de tudo que há. O Cordeiro já estava morto desde antes da fundação do mundo. Então eu quero terminar deixando essa mensagem para você e te fazendo um desafio.
Solte todas as pedras das áreas da sua vida com você mesmo e com o outro que impedem você de ser evangelho para si e para quem está perto de você. E lembre-se sempre que da mesma forma que o Pai vivia no Filho, o desejo do Filho é viver em você. Cristo é em você, Cristo é em mim, Cristo no Kagawa, Cristo é em nós. É a esperança da glória, tá bom? Nós amamos você, tudo é sempre por Ele, dele e para Ele. Beijo no fundo do coração e a gente se vê numa próxima. Amamos vocês.